Um coração alegre é um bom remédio, mas um espírito infeliz resseca até os ossos. Esse é um provérbio bíblico bem antigo, escrito há bem mais de 2000 anos atrás, mas que reflete uma verdade que hoje cada vez mais os profissionais da saúde e até os cientistas estão descobrindo que realmente é assim, que o nosso estado de espírito interfere muito na nossa saúde. Por isso que o termo doença emocional tem sido até bem difundido. Essa doença é de origem emocional. Mas será que tem realmente como a gente separar o que é doença emocional do que é doença física? Bom, na minha opinião, não. As duas coisas estão muito entrelaçadas e eu vou apresentar alguns fatos aqui que ajudam a gente a ter um pouco mais de noção disso, de como essas duas coisas trabalham juntas, né? O nosso emocional, nossos pensamentos e o nosso corpo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Adriana Tavares e esse aqui é o Pensamento Reflexivo, um espaço para falar justamente sobre o ser humano e tudo aquilo que nos envolve. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre essas interações entre nossa mente e o nosso corpo. Bom, eu não sou cientista nem médica e nem mesmo a ciência tem a resposta para todas as dúvidas que surgem a respeito desse assunto, mas já se sabe o suficiente para saber que sim, o nosso humor ele interfere na nossa saúde. As informações que eu vou apresentar aqui foram, na maior parte, retiradas do livro A Solução Interior, que é de um médico francês, Dr. Thierry Janssen. Ele, além de ser médico, também trabalha com terapias integrativas e a pesquisa do livro foi justamente porque ele ficou muito interessado em descobrir como que essas terapias elas agem, porque muitas vezes essas terapias elas trabalham o corpo para resolver problemas da mente ou trabalham a mente para resolver problemas do corpo. E como que isso funciona? Então ele investigou várias terapias para tentar chegar a alguma conclusão. E é claro que ele mesmo diz no livro que ele não traz ali verdades absolutas, mas propõe que seja pensado a respeito desse assunto, né, de como isso acontece no nosso corpo. Existe hoje uma área de estudo específica sobre isso, que é a psiconeuroimunologia, que ela justamente investiga como que a nossa mente, a nossa psique interage com o nosso corpo, principalmente sistema nervoso, sistema endócrino, né, hormonal e o nosso sistema imunológico. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco nesse vídeo de hoje. A principal função do nosso cérebro é manter a homeostase do nosso corpo. Mas o que é homeostase? Homeostase é o equilíbrio do nosso organismo, o equilíbrio das funções do nosso organismo. E para isso, o nosso corpo está sempre medindo as condições do ambiente e até as condições do nosso próprio corpo para equilibrar. Então, por exemplo, os nossos sentidos, eles captam se o ambiente em volta está muito frio e ele aí equilibra, né, com processos internos para que o nosso corpo continue aquecido mesmo que o ambiente à nossa volta esteja frio. Ou então, se ele capta que está muito quente no ambiente à nossa volta, ele também faz outros processos internos, como o suor, por exemplo, para que a gente possa, para que a temperatura do nosso corpo não suba além daquilo que é o ideal para manter a nossa vida. Então, através dos nossos sentidos, do tato, da visão, da audição, o nosso corpo ele vai tomando medidas para manter a sobrevivência. E alguns desses estímulos causam reflexos, né? Aqueles impulsos que a gente não controla. Por exemplo, quando você coloca a mão em algo muito quente, o seu corpo automaticamente sabe que aquilo ali não é bom, que se você deixar a mão ali, você vai se queimar, vai prejudicar. Aquelas células ali, elas vão morrer. Então, para preservar isso, existe uma reação reflexa muito rápida que você não pensa, porque nem chega no seu cérebro essa informação antes de você agir e você já tira a mão. O corpo todo, na verdade, trabalhando para manter o nosso equilíbrio, a nossa homeostase, para manter a nossa sobrevivência. Para a gente entender o que tudo isso tem a ver com o assunto desse vídeo, eu vou propor um exemplo aqui. Imagina que você está chegando em casa à noite, a casa está toda escura, tá aparentemente vazia, tá silenciosa e de repente você abre a porta e alguém grita. Bom,
com certeza naquela hora você vai levar um belo de um susto e o coração já vai acelerar, as pernas vão ficar mole, você vai talvez começar a tremer, a pupila vai dilatar. Então, tudo isso são reações do seu corpo para quê? Para você poder fugir ou lutar com aquela ameaça, aquela situação inesperada. Agora, imagina que de repente você passou aquele susto, você percebe ali em poucos segundos que as pessoas que estão ali, que gritaram, não é uma ameaça, são seus amigos que fizeram uma festa surpresa para você. Então o seu corpo, aquele pensamento, aquela consciência de que aquilo ali não era uma ameaça, ele ameniza, começa a suavizar aquela sensação de medo que você sentiu e aí você fica feliz, fica alegre, você se acalma, o coração vai começar a bater no ritmo normal novamente, a pupila vai voltar para o estado normal. Enfim, aquele sangue que tinha ido para as pernas para que você pudesse correr, fugir, ele vai voltar a circular normalmente. Então, o que aconteceu aqui? Um estímulo externo causou uma reação, né, uma emoção que causou efeitos físicos, você sentiu o coração acelerar, você sentiu suas pernas amolecer, você sentiu esses efeitos no seu corpo, né, daquela emoção de medo, de susto, né, que você levou. E a partir do momento que você tomou consciência, o pensamento consciente de que, não é uma ameaça, são os meus amigos, ele muda essa sensação física. Você se acalma, o seu corpo se acalma e volta para o estado normal dele, digamos assim. E aí você fica feliz. Eu já falei isso aqui uma vez no canal, mas o ser humano ele está sempre tentando fugir da dor e buscar o prazer. É mais ou menos isso que guia a nossa vida. Então, é esse equilíbrio entre fugir e lutar ou ficar tranquilo que está sempre acontecendo no nosso corpo também. Então, como que o nosso corpo faz isso? Bom, o nosso sistema nervoso autônomo, ele é dividido em duas funções diferentes. A gente tem o sistema simpático e o parasimpático. O sistema simpático, ele é responsável praticamente por essas funções que exigem mais ação da nossa parte. É justamente a nossa sobrevivência. Eu preciso lutar, eu preciso fugir. E é ele que é ativo quando a gente está estressado, por exemplo. Porque o estresse é o quê? É a reação a algo que eu precisaria lutar ou fugir. Então, o sistema simpático é o que vai fazer o coração acelerar, é o que vai fazer o sangue ir para as pernas ou causar aquelas reações de raiva para eu poder ter força para lutar com aquela ameaça. Esse sistema simpático e o parasimpático, eles são antagônicos, ou seja, eles não vão estar ativos ao mesmo tempo na mesma parte do corpo. Então, se eu tenho uma reação de luta ou fuga, o sistema parasimpático ele não vai estar funcionando. E o que faz o sistema parasimpático? O sistema parasimpático ele acalma o corpo. Ele é responsável pelas funções mais regenerativas, as funções de crescimento. São coisas muito importantes. Normalmente, ele está mais ativo até à noite, quando a gente está dormindo, quando a gente está descansando, é que ele vai reparar o corpo, ele vai ter as funções de crescimento do corpo. Então, por exemplo, se você malhou o dia inteiro, é de noite, quando você está dormindo, que o sistema parasimpático vai favorecer com que essas funções de crescimento, né, de crescimento do músculo, aconteça. Também vai reparar os tecidos que foram danificados e vai também favorecer o nosso sistema imunológico. E é nisso que eu quero chegar. Mas primeiro eu quero que fique bem claro que existem esses dois sistemas no nosso corpo. O sistema parasimpático ele também tem uma função muito importante e aí a gente vai entender um pouco também por que é tão complicado o estresse nos momentos em que ele não deveria acontecer. É o sistema parasimpático, por exemplo, que promove a digestão, que é uma função muito importante do nosso corpo, né? Se a gente não tem uma boa digestão, a gente não absorve os nutrientes e o nosso corpo todo depende desses nutrientes para funcionar. Então, o que acontece? No momento em que eu estou estressada, que alguma coisa é encarada como uma ameaça, é o sistema simpático que está ativo. Ele está acelerando o meu coração, aumentando a minha pressão sanguínea.
E o sangue, ele tá desviado para onde? Para as pernas, para os braços, para que eu possa lutar, para que eu possa correr, fugir. E aí o que acontece? O sistema parasimpático não tá trabalhando nesse momento. E aí eu acabei de almoçar. Tá lá a comida lá no meu estômago, que não tá funcionando, não tá digerindo adequadamente, porque os recursos, né, a energia que o meu corpo precisaria para fazer essa digestão foi mobilizado para outras áreas do corpo. Então tá lá o sangue nas pernas e nos braços, que não está sendo usado para lutar nem para correr, porque na maioria das vezes a gente se estressa com coisas que não exigem nem fuga nem luta, são só coisas que a gente encara como uma ameaça. E onde deveria estar essa energia agora, não está acontecendo o que deveria acontecer, porque esses recursos estão mobilizados em outras áreas. Só aí a gente já consegue entender um pouco o quão prejudicial é o estresse, né? Então, por isso que é muito comum, e talvez um dos sintomas mais frequentes de muito estresse é gastrite, né? O estômago. Aí se fala assim, uma gastrite nervosa. Quase sempre né? A nossa alimentação, ela interfere muito, mas o estresse interfere até mais do que a qualidade da nossa alimentação para gerar uma gastrite. Outra coisa bem interessante sobre o nosso sistema nervoso autônomo, essas duas divisões do nosso sistema nervoso autônomo, né, o sistema simpático e o parasimpático, é que parece que preferencialmente cada uma dessas divisões é controlada por um dos hemisférios do nosso cérebro. Ou seja, sim, nosso cérebro ele tem essa divisão, o lado esquerdo e o lado direito, e eles controlam coisas diferentes. Então, o lado esquerdo, ele é o nosso lado voltado mais para o mundo externo, ele é mais analítico, matemático, e ele trabalha com palavras. Ele é o lado mais das informações concretas. Enquanto o hemisfério direito, ele é mais voltado para a autoconsciência, né, para o mundo interior, ele é mais metafórico, analógico, e ele também é o responsável pelas nossas impressões emocionais. Ele trabalha mais com imagens. Então, enquanto o lado esquerdo é um matemático, o lado direito ele é um poeta. E como a gente sabe, os poetas normalmente são seres mais sofredores. Então, o lado direito ele também tem mais atividade quando a gente tem emoções negativas, quando a gente está triste ou quando a gente está estressado. E é justamente o lado direito que controla o nosso sistema simpático, que é esse que causa as reações de luta e fuga. Já o hemisfério esquerdo, ele tem mais atividade quando a gente tem emoções positivas, e é ele que controla o sistema parasimpático, ou seja, essas funções de reparação, de construção do nosso corpo que a gente tem quando a gente não está lutando ou fugindo. Outra coisa bem interessante e que interfere muito na nossa saúde é que o lado esquerdo é o responsável, né, o que controla o nosso sistema, a nossa imunidade celular, que é a primeira linha de frente de defesa contra invasores do nosso corpo. Ou seja, quanto mais emoções positivas eu tenho, mais atividade no lado esquerdo, mais eu favoreço o meu sistema imunológico, principalmente essa imunidade celular que é tão importante. Agora, se eu estou o tempo todo com o lado direito ativo, só ali no lutar, correr, bater, fugir, eu não vou ter tempo, não vou ter energia para ativar esse outro lado, que é responsável pela minha imunidade, pela reparação, pela reconstrução do meu corpo. E por isso que o estresse é tão ruim. E uma coisa bem interessante que a gente tem que ter muito em mente é o seguinte: essas reações de luta e fuga do nosso corpo, elas foram criadas, foram programadas no nosso corpo para lidar com ameaças, coisas que realmente estão nos colocando em perigo. Só que para o nosso corpo não existe diferença. As reações do estresse, né, essa resposta ao estresse do nosso corpo, ela é exatamente a mesma. Se eu estou sofrendo um assalto à mão armada, que é realmente uma situação em que eu deveria ficar estressada, porque é uma ameaça real à minha vida, ou se eu recebi um e-mail de alguém falando alguma coisa que eu não gostei, a reação do nosso corpo é a mesma. Meu corpo ele vai se preparar para quê? Para lutar, para fugir, para bater. E eu não vou fazer isso,
porque foi só um e-mail. Então, o que acontece? Eu estou desviando a minha energia, que poderia estar ali digerindo o meu alimento, que poderia estar ali reconstruindo o meu corpo, que poderia estar ali fortalecendo a minha imunidade, para lutar com uma coisa que só é uma ameaça na minha cabeça, não é uma ameaça real. Olha só que louco. Então, a gente está estragando a nossa saúde, o nosso corpo, por coisas que, na verdade, não seriam uma ameaça, mas acabam se tornando uma ameaça muito pior. Então, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar, né, quando a gente começa a se estressar com alguma coisa é: isso aqui realmente é uma ameaça para mim? Isso aqui realmente vai me prejudicar? É tão ruim assim? Então, vale a pena a gente ser um pouco crítico com esses momentos de estresse, né? Por exemplo, o trânsito. Eu me estresso no trânsito, mas por quê? Será que você está saindo muito em cima da hora e está chegando atrasado e isso te estressa? Porque o atraso realmente é uma coisa ruim que pode te prejudicar? Então, será que você não tem como sair mais cedo? É porque demora. E tem alguma coisa que você pode mudar quanto a isso? Se não pode, não adianta a gente se estressar. É claro, é muito mais fácil falar isso do que fazer. E muitas vezes, para a gente conseguir ter essa percepção de mudar o nosso modo de pensar diferente, também depende da gente curar algumas feridas interior, para que a gente possa conseguir ativar mais as emoções positivas do que as negativas, trabalhar mais com o lado esquerdo do nosso cérebro do que com o direito. A mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é que o nosso corpo, ele realmente está muito interligado, os nossos pensamentos, as nossas emoções, porque muitas vezes as emoções, o estresse, ele parte de algo que a gente pensou, algo que a gente imaginou. Por exemplo, uma suspeita, você acha que alguém está te enganando, talvez a pessoa nem está, você já está se estressando com aquilo que pode nem ser verdade. Então, muitas vezes o nosso pensamento, ele origina emoções que vão desencadear todas essas reações que podem prejudicar a nossa saúde. Então, se a gente encarar cada pequeno desafio da vida como uma luta ou algo que a gente deve fugir, a gente vai estar desencadeando muito essas reações de estresse no nosso corpo, que vão prejudicar aquelas funções que a gente viu de reparação, de imunidade, de crescimento. Então, fica muito complicado. E no nosso corpo, como tudo é muito interligado e uma coisa afeta a outra, não dá nem para medir até onde pode chegar os efeitos do estresse. O importante disso é que tem muitas coisas que às vezes a gente não consegue evitar, situações que a gente não consegue evitar de estresse, e um pouco de estresse é normal, vai sempre acontecer, mas se isso é frequente, se é todo dia eu me estressando, todo momento eu me estressando, cuidado, analisa. Vale a pena perder a sua saúde por isso? Vale a pena perder o que você tem de mais precioso, que é a sua vida, por aquele assunto que está te estressando? Então, essa é a reflexão que eu quero deixar. O nosso corpo, ele foi feito de uma maneira maravilhosa, espantosa, incrível, mas a nossa mente, ela pode estar sim prejudicando o funcionamento do nosso corpo. Então, primeiro começa com a mente. Esvazia sua mente de todas essas coisas que estão te estressando. Encontre formas de lidar com essas coisas. Nós podemos levar a vida para o tatame, encarar tudo como uma luta, eu sou uma guerreira. Como a gente pode escolher levar a vida para a pista de dança, levar com mais leveza, levar na brincadeira, não levar as coisas tão a sério. Isso com certeza vai favorecer muito a sua imunidade, a digestão, a sua saúde como um todo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, compartilha com outras pessoas, sabe aquelas pessoas que estão sempre se estressando com tudo? Compartilha com essa pessoa, manda nos grupos de WhatsApp da família. Com certeza pode ser uma grande ajuda para essas pessoas conseguirem levar uma vida com mais calma, ou pelo menos ter consciência de que essas atitudes estressadas, né, de levar tudo muito na luta, não são boas para a saúde dela.